E aí galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E olha o que chegou, mais um controle, um gamepad, dessa vez da marca QRD, modelo Spark N5. Esse que é um controle que é voltado para PS3, PS4, PC, iOS e Android. E no vídeo de hoje vamos fazer unboxing e teste deste controle. Então fique comigo até o final para saber tudo sobre esse controle. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar. E sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Então galera, unboxing feito aqui do QRD Spark N5, um controle que tem um ótimo custo-benefício, um controle que é voltado aí para PlayStation 3, PlayStation 4. Ele tem uma pegada estilo PlayStation e Xbox, né? É um controle meio misto, a pegada do controle do Xbox e os formatos aqui dos botões do PlayStation, tá? E ele veio nessa caixinha, uma caixinha bem simples, mas bem embaladinha, tá? E aqui na frente tem algumas informações, né? QRD Spark N5 Wireless Controle para PS4, PS3, PC, iOS e Android. E aqui já vinha aqui com algumas configurações, né? High Effect nos joystick, então vai ser anti-drift, né? Não vai ter drift. 6 eixos, RGB, 9 cores de RGB, botões programável, turbo e macro. Beleza? Uma caixinha, tem poucas informações, tá? Aqui também tem algumas informações, mas nada demais. Veio na caixa o manualzinho de usuário, que vale a pena aí você estar dando uma olhada, que tem algumas especificações aqui para você estar olhando, então vale muito a pena estar dando uma olhada aí, tá galera? Como vem em inglês, galera, eu uso o aplicativo Lens para traduzir e fica bem fácil aí de você saber todas as configurações aqui do controle, tá? Recomendo você estar dando uma lida aí, que vale muito a pena. Veio também o cabinho USB tipo C para tipo A e o controle em si. Controle, como eu disse, muito bonito, né? Meio que fizeram a fusão do controle da Xbox com o controle da PlayStation, né? E veio esse controle aqui bem top, tá? Muito bom, tem uma pegada muito confortável. Já testei ele no PC, se saiu muito bem. Eu consegui um PlayStation 3 para poder testar, mas infelizmente deu problema, tá? O videogame não consegui entrar no jogo, mas ele funcionou todos os comandos lá, belezinha. Aí quando foi entrar no jogo, o videogame deu super aquecimento. Talvez eu vou vir com alguns vídeos aí mexendo nesse PlayStation 3, tá galera? Abrindo, trocando pasta térmica. Deixa aí nos comentários aí se vocês se interessam nesse tipo de conteúdo. Mas eu vou testar ele no PlayStation 4 e futuros vídeos eu venho aí com ele testando no PlayStation 3, tá? Ele tem uma pegada muito boa, muito confortável, como eu disse. Tem analógico com High Effect, né? Que é anti-drift, então não vai ter drift nos seus analógicos. O problema é esse que é encontrado aí em todos os controles da PlayStation, né? Tanto o 2, o 3, o 4 e o 5. O Spark N5 vai ter uma bateria de 1.200 mAh, que vai ter uma autonomia de 8 horas de duração, tá? Você jogando. A qualidade dele é uma qualidade muito boa, tá, galera? Não tem nenhuma rebaba, ele é bem construído. Infelizmente, ele não tem nenhum grip aqui para poder ajudar a não estar escorregando. 216 gramas. Aqui é o layout dele, né? X, quadrado, triângulo e bolinha. São botões convexo, né?
meio curvadinho, e o acionamento dele aqui, ele ainda deixa um pouco mais alto do que a carcaça, tá? Ele não aprofunda todo. Os botões dele são de membrana normal, não são estilo clique de mouse, e ele é bem silencioso, tá, galera? Os analógicos bem responsivo, bem macio, tá? Botão Share, botão Turbo, botão Home e o D-Pad. O D-Pad foi um ponto negativo, não gostei muito desse D-Pad porque ele tem esse relevo aqui, ó, mas ele responde muito bem, tá? Ele é bem legalzinho aqui para você fazer os movimentos. É de membrana também, tá? Aqui também a gente vai ter um alto-falantezinho, tá, galera? E aqui na frente o botão de turbo, tá? E aqui também na frente a gente tem um touchzinho, igual os estilos do controle da PlayStation mesmo, tá? E vai estar funcionando. Tem um cliquezinho legal. Aqui na parte de trás vamos ter dois botões auxiliares, que é o N1 e o N2, e vamos ter também um botão aqui de set e o furinho aqui de reset, tá? Na parte de baixo também entrada para microfone, e na parte de cima temos os botões de ombros aqui, né? Aqui sim já é um cliquezinho de mouse, tá? Cliquezinho de mouse. Os gatilhos, que são gatilhos aqui lineares, tá, galera? Gradual, então de acordo com que você aperta, para jogos de corrida é top. Algumas funções que ele vai ter vai ser o modo turbo, né? Você vai apertar o botão de turbo e vai selecionar o botão e ele vai estar ativando o modo turbo, tá? Outra coisa também é mudar os LEDs, né? Você apertando o botão 7 aqui, você vai conseguir estar mudando o RGB dele aqui, o LED. E se você ficar pressionado, ele vai estar desligando, tá? Para você configurar os botões macros deles aqui de trás, né, o N1 e N2, você vai estar segurando ou o N1 ou o N2, tanto para fazer um macro ou o outro, você vai estar segurando o 7, o botão aqui 7 e um desses ao mesmo tempo. Ele vai estar piscando, você vai selecionar o macro aqui e vai estar apertando ou N1 ou N2 para configurar, né? Ele vai dar uma vibradinha e já vai estar configurado, tá, galera? Quando você apertar, já vai estar pressionando. E aí se você apertar um e apertar o outro, quando você apertar ele vai pressionar aqui na sequência. Se você segurar ao mesmo tempo o botão e programar, vai apertar os dois ao mesmo tempo, tá? Isso serve tanto para o N1 ou para o N2, vai funcionar tanto um para o outro. Então, segura o 7 junto com o N2. Ele vai estar piscando, seleciona mais dois botões, aperta em 2, vibrou, está configurado. Esses botões aqui, N1 e N2, ele está numa posição muito boa, tá? Ele está numa posição muito confortável aqui dos dedos aqui embaixo. Poucos controles tem esses botões aqui extra numa posição boa e eu gostei bastante da pegada aqui. Ele deixa o seu dedo aqui bem confortável para você estar apertando, tá? Abri o Gamepad teste. Todos os botões estão funcionando, tá? Ombro direito, ombro esquerdo. Analógico direito, analógico esquerdo, como eu disse, é gradual. D-pad, tudo funcionando. Os analógicos também. Selecionar o botão turbo aqui. Botão turbo funcionando perfeitamente. Vamos fazer o teste aqui de circulação. E ele fez um círculo perfeito, tá? Bem interessante. Os analógicos então se demonstrou aí ótima precisão, tá? 0.6 no direito e 0.6 no esquerdo, tá? Abri aqui o DS4 Windows. Aqui temos já o giroscópio de 6 eixos funcionando, ó, que é aqui, ó. Funcionando corretamente, tá, galera? Os analógicos. E aqui temos o input de delay dele, tá variando entre 1.25, 1.35 ou até 6 mais ou menos. Então, galera, vou começar aqui uma partidinha aqui de futebol, né? E vou estar testando aqui no PlayStation 4 o Spark N5, beleza? Então vamos aqui pro teste. Mais uma partida válida pela Premier League. Devemos ter um jogo muito bom, Caio. Vamos ficar esperando por um jogo de qualidade, com as duas equipes se empenhando bastante em campo.
Vamos pro jogo. Lei da vantagem. Teve falta, o árbitro preferiu seguir. Tá na tela a escalação do Manchester City. Ederson no gol. Rubem Dias entra com Stones lá atrás na zaga. De Bruyne vem pro jogo com Rodri pelo meio. E Haaland fecha a escalação no comando do ataque. Olha o corredor por ali. Já tomei um gol. Não sou muito bom no futebol não, tá? Mas o controle tá funcionando muito bem, tá? Responde muito rápido. Rodri. Walker. Estão pressionando a saída de bola. Kovacic. Aqui. Rodri. Bernardo Silva. Rodri. Haaland recebe. Bernardo Silva. Rodri. Haaland. Controlezinho muito bom, tá, galera? Gostei aqui do teste. Responde muito rápido, ele é muito confortável. Vou estar testando aqui outro jogo. A mim tá fazendo mais testes aqui com o Spark N5. Vou estar testando o GTA V. Ele tem uma precisão nos analógicos muito boa, esse controle. Vou tentar pegar um carro aqui para poder dar uns rolé. Como eu disse, o controle dele é linear, né? Então você vai apertando gradualmente, o carro vai andando. So don't you hate it when you go to ground and pound and they don't have your smooth latte? What is this shit? Show de bola o controle. Tentar arrumar uma briga aqui. Olha! Peão de obra não é besta não. Esse alto-falante que tem aqui no controle tá funcionando. Quando a polícia fala no rádio lá, ele funciona, esse alto-falantezinho que tem aqui. Vou testar aqui agora Assassin's Creed. Está de olho em mim. Preciso ter cuidado.
Então galera, esse foi os testes no PlayStation 4 com o QRD Spark N5, um controle muito bom, tá? Voltado para PlayStation 3 e PlayStation 4, que vale muito a pena. Como ele tem Hall Effect aí, ele vai ser anti-drift, que pode ser um controle que pode durar um bom tempo e ter um ótimo custo-benefício, tá? Achei ele com uma pegada muito boa, muito confortável, com esse estilo aqui de Xbox com os botões direcionados do controle do PlayStation, né? Fez uma mesclagem muito boa, tá? O analógico responde muito bem, os botões de comando também respondem muito bem. O D-pad também muito bom, tá? Apesar de ter esse relevo aqui, eu gostei de estar utilizando ele. Não utilizei nenhum jogo de luta para poder estar dando feedback 100% dos D-pad, mas pelo que eu testei aqui, tá muito bom, tá? Vamos vir com outros vídeos aí com esse controle, testando ele no Android e no PC, tá? Então vou ficando por aqui. Desde já agradeço quem ficou até o final. Vou estar deixando o link de compra dele na descrição do vídeo fixado nos comentários. Então é isso, fiquem com Deus e fui!